Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos usar o livro de português, né? Já está quase para acabar. Acredito que quando for lá pro final do terceiro mês, a gente tem que usar mais aí umas atividades impressas aí que eu estou preparando, tá bom, pessoal? Então, pessoal, esse é um tema hoje que as pessoas têm dificuldade até hoje para diferenciar um do outro, né? Que é notícia ou reportagem. Cada um tem um significado e uma função dentro lá do jornalismo, não é isso? Apesar de a gente achar que são as mesmas coisas, mas no fundo não é. A gente vê aí com os adultos que têm dificuldade hoje de diferenciar um fato de uma opinião, né? A mesma coisa, notícia ou uma reportagem. Então a gente vai começar a trabalhar isso aqui, já tem umas atividades que eu separei, né? Para que a gente possa trabalhar um pouquinho essa questão da escrita. A gente viu lá registro científico, pulou um pouco da descoberta científica porque a gente não fez muitas coisas de ciência, talvez a gente fazer um trabalho melhor de ciências, a gente retome lá e comece a fazer. Então aqui a gente tem, né, a unidade 6, notícia ou reportagem. Aqui temos, né, no futuro plantações estarão dentro das grandes cidades, né? A gente já tem muito modelo aí de horta urbana, né, que o pessoal faz nos terraços dos prédios, e muitas pessoas nas grandes cidades estão fazendo uma horta mais orgânica dentro da sua varanda, da sua casa, tá bom? Então isso aqui a gente tem essa é a primeira imagem, e a segunda que fala sobre um asteroide que pode passar com 40 metros de extensão, vai passar de raspão da Terra, né? E qual que é a notícia e qual que é a reportagem aqui? Aqui vai estar explicando, né? Aqui tem a legenda, né? E a outra também tem, deixa eu ver aqui, também é do G1, não cheguei a ver se é do G1 também. Né? Então aqui a gente tem as questões aqui, são todas de resposta pessoal, né? Aqui, ó. A imagem da página 62, 162 mostra uma página, uma manchete de uma reportagem da revista Galileu e uma foto de uma fotografia de vegetação. A imagem da página 63 mostra a manchete de uma notícia. Então, lá na primeira, ela é uma reportagem e na segunda foto, ela é uma notícia publicada no G1, certo? Então, assim, as duas têm as imagens, né, que são elementos para que fique caracterizado ali. E uma dessas imagens acompanha uma notícia e outra uma reportagem. Aí a gente vai ver o que diferencia uma notícia de uma reportagem. Lá no final da atividade vai ter a questão de justificar cada um, diferenciar uma de outra, tá bom? As questões é conforme a gente for ler o texto aqui, que fala sobre o bico do Batman, que é lá na Vila Madalena, né? Arte ao ar livre. Você já visitou um museu ou uma exposição de obras de arte? Quando e onde foi a visita? Lógico, a gente não precisa hoje ir, né, presencialmente ao museu, a gente pode ver aí vários deles virtualmente, né? Lógico que a experiência não é igual, mas tem lá uma tour virtual por diversos museus do mundo, aí, museus do mundo. Então é que ele está falando errado aqui, uma dicção está sendo tudo errado. Aí você sabia que existem obras de arte a céu aberto? O texto a seguir trata de uma pequena rua do bairro Vila Madalena, na cidade de São Paulo, que tem os muros cobertos de grafite. Leia o texto e conheça um pouco deste lugar. Vida Madalena. Grafites fazem a fama do Beco do Batman. Em 3 décadas, a Viela Escondido passou a servir de cenário para fotos de publicidade, festas e passeios turísticos. Aqui tem a data que foi publicada, 15 de outubro de 2010. Uma galeria a céu aberto é a definição fácil para a rua Gonçalo Afonso, o Beco do Batman. Pequena viela que serve de alternativa ao trânsito da rua Luiz Murat, ladeira, nos fundos do cemitério São Paulo, com paredes inteiramente dedicadas ao grafite. Sua história remonta à década de 80, quando um desenho do homem morcego apareceu naquele canto do bairro. A partir daí, estudantes de artes plásticas passaram a cobrir o cinza dos muros com regularidade. Aqui temos algumas imagens, né? As pessoas ainda veem o grafite como uma arte marginalizada de gente à toa, de bandido, né? Mas é diferente da pichação, né? O grafite é uma obra de arte, né? Uma obra mais contemporânea aí, tem muitos trabalhos excelentes, painéis de vários artistas conceituados aí. Aqui, né, tem a vista panorâmica do beco e aqui alguns grafites aqui que o pessoal fez. Vamos lá para a próxima página para terminar a leitura.
Quando chegamos em 1985, o lugar estava sujo, deteriorado e sem vida. Passamos a pintar sistematicamente todas as semanas. Relembra Rui Amaral, autor de algumas das primeiras pinceladas por lá, ao lado do americano John Hart. As imagens são variadas, de letras estilizadas a influências cubistas e psicodélicas. O colorido chamou a atenção da rede de TV e rádio inglesa BBC, que em seu site descreveu o local como cheio de energia criativa. Apesar de não ser uma galeria formal, a Gonzalo Afonso tem suas regras. Na ética da rua, quem está na parede é o dono do pedaço. Desenhar sem pedir autorização é chamado de atropelar. Eu não posso chegar lá e pintar, mas se vejo uma obra desgastada, converso com o autor e sugiro mudança. Ele pode autorizar que eu altere ou ele mesmo o faz, conta Luiz Birigui, grafiteiro há 10 anos. É justamente esse regime de autogestão que fez a fama da rua. Virou referência de ocupação do espaço público, um lugar criado e conservado pela própria comunidade, afirma Baixo Ribeiro, fundador da galeria Choque Cultural. Em 3 décadas, a Viela Escondida passou a servir de cenário para fotos de publicidade, festas e passeios turísticos. Desde 2009 já levei cerca de 1.500 pessoas ao Beco do Batman, calcula Thiago Cirino, dono da agência de turismo Sol Sampa. Em torno da rua surgiu um circuito de atrações para amantes de artes plásticas, como a Marcenaria Baraúna, na rua Harmonia, que tem móveis criados por Lima Bobardi, diz Diogo Oliveira, da São Paulo Boreal. Quem visita acaba voltando, porque no Muro Vivo da Vila Madalena as coisas sempre se renovam. Aí tem aqui, né, Carla Dunker, Vila Madalena, grafites fazem a fama do Beco do Batman. Veja, disponível aqui onde vai estar postado, né, Veja Abril São Paulo, certo. Aí aqui tem um glossário, né, o significado estilizado, representado por meio de símbolos, traços sinais, cubista, psicodélico e certo. Aí vamos lá para a interpretação de texto. Aqui, vamos lá. Aí você vai responder, né, conforme surgem as questões. O que mais chamou sua atenção ao ler o texto? Por quê? O que mais me chamou a atenção é que a comunidade conseguiu se organizar para que tivesse ali um espaço que era deteriorado e fosse transformado em um ponto turístico e que as pessoas, a partir daquilo, pudessem ter uma renda ali, a pessoa que leva de táxi, a pessoa que vende pacotes de viagem. Então, achei interessante que a própria comunidade tomou conta lá e fala autogestão, né? E assim, várias pessoas vêm de fora. A BBC é um jornal de fora e veio dar créditos, né? Veio dar créditos à comunidade fazer a reportagem. Então, interessante é isso. Eu achei interessante foi isso. Qual a diferença entre a galeria formal e convencional em um espaço de arte a céu aberto igual o Beco do Batman, né? A convencional é quando tem aqueles, como a gente pode dizer, tem exposições frequentemente, tem um calendário de exposição, as artes são expostas, lá tem todo um cuidado, elas são expostas em algumas vidraças, né? Não sei o nome que vai ser do negócio lá, mas é uma vidraça toda fechada, tem um esquema de segurança, né? E as obras ficam ao ar livre no Beco do Batman, qualquer pessoa pode ver, né? Não tem essa questão de estar sempre preocupado com o desgaste do que está pintado ali, porque logo depois alguém ou vai dar uma retocada ou vai fazer por cima, né? Aí tem aqui a manchete, né? Qual é o significado de beco? Beco é uma rua estreita e curta. Confira o significado no dicionário e veja se você acertou. Que palavra no subtítulo significa o mesmo que beco? É viela, né? Viela. É só pesquisar lá no dicionário que a gente vai entender o que é um beco e o que é viela. São sinônimos, né? Você sabe o que é grafite nesse contexto? A grafite vai dizer, né, que é uma manifestação artística que consiste em desenhos feitos em muros e paredes da cidade. É uma forma de arte urbana, igual eu disse lá no começo. Muita gente confunde o grafite com a pichação e é bem totalmente diferente, né? O grafite ele já é uma coisa que é mais elaborada, as pessoas têm um reconhecimento social e aquela obra também é importante, esse tipo de trabalho também é importante, né? As pessoas geralmente criminalizam quem faz grafite e não é bem o contrário, tem que desmistificar essa questão do preconceito, né? Por que o espaço ficou conhecido como Beco do Batman? Porque o primeiro desenho, né, que foi feito nesse beco, nessa viela, foi o desenho do Batman, né? Acredito que lá em 1985, por aí,
né? Foi a Batmania, né, em 1989, que lançou o filme do Batman com o Michael Keaton. Teve aquele boom, né, da Batmania, copos do Batman, tudo se respirava era o Batman, né? Aquele símbolo preto e amarelo dele ficou muito popular no mundo todo. Releia esse trecho e converse com o colega para responder a questão. Apesar de não ser uma galeria formal, a Gonzalo Afonso tem suas regras. Na ética da rua, quem está na parede é o dono do pedaço. Neste contexto, qual é o sentido da expressão destacada? Refere-se, né, às normas e regras que as pessoas devem seguir naquela viela, para que se tenha uma boa convivência entre os artistas. Então, o cara fez lá uma pintura na parede, né? Daqui 6 meses pode estar desgastada. Se o cara não quiser pintar, outra pessoa pode ir lá, conversa com o cara que pintou, pega e pode passar um fundo por cima e fazer outra obra de arte. Ou às vezes até retocar para o cara também. Então eles conseguiram a comunidade se organizar para que não tivesse brigas desnecessárias em relação a isso. Para a próxima aqui, a quinta. É de marcar X, a quinta e a sexta. Agora esse outro trecho. É justamente esse regime de autogestão que faz a fama da rua. No contexto, a palavra autogestão pode ser entendida como, bem simples, já falamos, né? A administração da rua pelos próprios artistas que tomam as decisões sobre as intervenções do grafite. Só tem 2 questões, a primeira que é correta. Assinar as informações que se referem ao texto que você leu. O texto informa um fato ocorrido pouco antes da sua publicação? Não. O texto apresenta uma manchete que chama a atenção do autor para o assunto? Sim. A autora do texto apresenta um assunto e expõe informações a respeito dele? Sim, ela apresenta um assunto que é o beco do Batman e coloca um histórico ali, faz um apanhamento da situação, né, de como que está até chegar a esse ponto de ficar famoso, o ponto ali, o beco do Batman. Aí você gostaria de conhecer o beco do Batman? Se sim, sim, por quê? Se não, não, por quê? Leia aqui as definições, né, que eu disse que é importante para a gente, eu quero que vocês copiem lá no caderno isso aqui, ó. A notícia é um relato jornalístico de fatos recentes de interesse público, usa linguagem objetiva, ou seja, quando tem um acidente de um carro, geralmente é uma notícia. E reportagem é um relato jornalístico de um fato não necessariamente recente, amplia o assunto apresentando comentários, argumentos e opiniões. Vocês podem ver aqui, por exemplo, no jornal, por exemplo, pegar Jornal Nacional, lá, o Profissão Repórter, é bem diferente. O Jornal Nacional trabalha com notícias. Fantástico também é mais reportagem, né? O Profissão Repórter passa mais tarde, mas é um exemplo. O Jornal Nacional trabalha com notícias, com coisas que aconteceram de um dia para o outro, vai lá e tem a veiculação da notícia. E já, por exemplo, o Fantástico é um repórter, vai lá, faz uma reportagem, entrevista as pessoas, depois aquilo ele emite um relato jornalístico da situação, certo? Então, queria que vocês copiassem no caderno essa parte aí, pega no livro lá e copia, tá bom? Esses 2 aqui, que a gente vai fazer mais trabalhos relacionados a isso. O texto sobre o beco do Batman é uma notícia ou uma reportagem? Ele é uma reportagem, não é isso? Porque não é um acontecimento recente, relata a existência de um espaço de arte a céu aberto em um bairro da cidade de São Paulo. Apresenta comentários de pessoas entrevistadas, então fica bem mais fácil a gente colocar ali que é uma reportagem, porque tem os comentários de pessoas entrevistadas. Beleza? E é só isso, pessoal. Então, amanhã eu me despedindo por aqui. Amanhã a gente tem História e Geografia. Vou passar um trabalho de História para compensar. Então tá, beleza? Valeu!